O silêncio de uma traição é sempre mais alto que o ato em si. A maioria dos homens acha que o perigo está em ser pego, nas brigas gritadas, nos pratos voando, nas lágrimas. Mas Mark Thorne estava prestes a aprender que o verdadeiro pesadelo não é a briga, é o desaparecimento. Ele achava que era ele quem segurava todas as cartas, o cara vivendo uma vida dupla. Ele estava errado. Quando atravessou a porta da frente às 3 da manhã, cheirando ao perfume de outra mulher, ele não encontrou apenas uma casa vazia. Encontrou uma vida que tinha sido meticulosamente apagada. Sem esposa, sem bebê, sem fotos. Só uma única pergunta aterrorizante que ia despedaçar a realidade dele. Quem era a mulher dormindo ao lado dele pelos últimos 5 anos? Fica comigo, porque essa não é só uma história sobre traição. É uma história sobre um homem que percebeu tarde demais que ele era a presa. O cheiro do perfume de baunilha de Jessica ainda estava grudado na gola da camisa de Mark Thorne, enquanto ele manobrava o Audi Q8 preto pela entrada sinuosa da propriedade dele em Silver Lake. Eram 3h14 da manhã. A cidade de Los Angeles dormia abaixo dele, uma grade de indiferença cintilante. Mark se sentia bem. Na verdade, se sentia invencível. Tinha acabado de fechar uma fusão massiva para o escritório de arquitetura dele, Thorne e Associados, e tinha comemorado nos braços da assistente executiva de 24 anos. Era um clichê. Ele sabia disso, mas Mark não se importava com clichês. Se importava com adrenalina. Se importava com a sensação de ser desejado, algo que sentia que não recebia da esposa, Sofia, há meses. Sofia. Ele revirou os olhos enquanto estacionava o carro. Ela tinha ficado tão maternal, tão sem graça. Desde que Léo nasceu 10 meses atrás, Sofia tinha deixado de ser a curadora de arte vibrante e misteriosa que ele conheceu numa galeria em Sorro 5 anos atrás. Agora era manchas de leite, cronogramas de sono e sussurros de shh, vai acordar o bebê. Ele desligou o motor. O silêncio da propriedade era pesado. Normalmente, a luz da varanda ficava acesa para ele, um farol passivo-agressivo da vigília dela. Naquela noite, a casa estava escura. Uma estrutura moderna massiva de vidro e aço que parecia um dente irregular contra o céu noturno. Mark pensou que bom. Checou o reflexo no retrovisor e limpou uma mancha tênue de batom do pescoço. Pensou que ela estava dormindo. Sem perguntas, sem culpa. Destrancou a porta da frente pisando no piso de concreto polido. O ar lá dentro estava frio, mais frio que o normal. O termostato geralmente ficava num confortável 22 graus para o bebê. Naquela noite, o ar mordia a pele. Ele sussurrou o nome dela. Jogou as chaves na tigela de cerâmica na mesa do console. O som das chaves batendo na tigela pareceu ensurdecedor, como um tiro num desfiladeiro. Sem resposta. Foi para a cozinha. A ilha estava impecável. Normalmente, tinha mamadeiras secando no escorredor, uma xícara de chá de ervas que Sofia tinha esquecido pela metade. Naquela noite, as superfícies de granito brilhavam sob a luz da lua filtrando pelas clarabóias. Não tinha nada, nem uma colher, nem um babador. Uma picada de inquietação começou na base do pescoço. Disse o nome dela mais alto dessa vez. Subiu a escada flutuante, os passos pesados. Foi direto para o quarto principal. A porta estava entreaberta. Empurrou, esperando ver o volume do corpo dela embaixo do edredom. A subida e descida rítmica da respiração. A cama estava arrumada. Não só arrumada, estava impecável, com cantos de hospital. Os travesseiros estavam fofos e empilhados com precisão geométrica. Parecia uma vitrine de loja, não uma cama onde uma mãe cansada estivera dormindo. Mark franziu a testa, a frequência cardíaca subindo um nível. Talvez ela estivesse no quarto do bebê. Léo devia estar doente. Virou e andou rápido pelo corredor até o quarto do bebê. Agarrou a maçaneta, girando. O quarto estava escuro. Bateu no dimmer na parede. A luz dourada suave inundou o cômodo, e Mark Thorne parou de respirar. O quarto estava vazio. Não só sem pessoas, mas sem vida. O berço, o caro berço de carvalho entalhado à mão que tinham importado da Itália, tinha sumido. A cômoda de trocar fralda tinha sumido. A cadeira de balanço onde ele a assistiu amamentar Léo centenas de vezes. Sumiu. O quarto era uma caixa de paredes brancas vazias. O carpete ainda tinha as marcas tênues de onde os móveis estiveram, como membros fantasmas. Mark girou, o pânico finalmente perfurando a arrogância. Gritou o nome dela. Correu de volta para o quarto principal e rasgou o closet aberto. Congelou. O lado dele do closet estava intocado. Os ternos de grife, as roupas casuais, a coleção de relógios. O lado dela estava vazio.
Cabides de arame balançavam vazios, tilintando suavemente pelo vento da porta aberta. As prateleiras onde os sapatos dela ficavam alinhados, saltos de grife, tênis, sandálias, estavam limpas. Não era só que ela tinha feito uma mala, ela tinha levado tudo. Correu para o banheiro. A escova de dentes dela, os cremes, a maquiagem, tudo sumido. Era como se Sophia Thorne nunca tivesse existido. Mark cambaleou de volta para o quarto, as mãos tremendo. Pegou o celular e discou o número dela. Uma voz automática disse que lamentava, que o número discado não estava mais em serviço. Ele ficou encarando a tela. Era impossível. Ele pagava a conta. Era um plano familiar. 30 minutos depois, 2 viaturas estavam com luzes vermelhas e azuis piscando contra a fachada minimalista da casa. Mark andava de um lado para o outro na sala de estar, segurando um copo de uísque que não tinha bebido. Um detetive entrou. Detetive Vance. Era um homem mais velho, usando um sobretudo amassado que parecia de outra década. Tinha olhos cansados que tinham visto disputas domésticas demais. Perguntou se era o Sr. Thorne, olhando ao redor da sala vazia e estéril. Disse que era o detetive Vance. Pediu para contar o que aconteceu. Mark gaguejou que chegou em casa. Do trabalho. Tarde. E eles tinham sumido. Vance ergueu uma sobrancelha. Perguntou se trabalho às 3 da manhã. Mark hesitou. Disse que um jantar com cliente que se estendeu. Vance não pareceu convencido, mas não pressionou ainda. Disse que ela esvaziou tudo. Roupas, móveis, tudo. Que o quarto do bebê estava vazio, tirando um bloco de notas. Disse que aquilo levava tempo. Mover um berço, empacotar um guarda-roupa. Levava uma equipe. Perguntou se os vizinhos viram um caminhão de mudança. Mark disse que não sabia, que não tinha perguntado. Vance andou até a lareira onde alguns porta-retratos normalmente ficavam. Tinham sumido também. Disse que tudo bem, que começassem pelo básico. Perguntou qual era o nome completo da esposa. Sophia Thorne. O nome de solteira. Sofia Rostova. Vance perguntou se era russo. Mark disse que ela era da Europa. Disse que, olha só, ela não só foi embora. Ela roubou tudo. Ela drenou as contas. Vance acenou devagar. Perguntou se ele tinha uma foto dela. Que precisavam colocar um alerta. Se ele achava que a criança estava em perigo. Mark pegou o celular para abrir a galeria. Foi para os favoritos. O polegar pairou. Rolou para cima, depois para baixo. Vance perguntou o que era. Mark sussurrou. As fotos tinham sumido. Vance perguntou como assim. Mark disse que as fotos de Sofia, as fotos de Léo, estavam deletadas. Olhou para cima, os olhos arregalados de horror. Disse que compartilhavam uma conta de nuvem, que ela tinha apagado remotamente. Vance perguntou se ele não tinha nenhuma foto física. Mark gritou que ela levou os porta-retratos, jogando o celular no sofá. Disse para esperar. Redes sociais. Mark correu para o laptop na mesa de centro. Abriu o Instagram. Foi para a busca de perfil. Usuário não encontrado. Foi para o Facebook. Perfil não existe mais. Disse que ela deletou tudo. A voz caindo para um sussurro aterrorizado. Que ela se apagou. Vance se aproximou, o comportamento mudando de entediado para afiado. Disse que aquilo era muito meticuloso para uma briga doméstica. Perguntou há quanto tempo eram casados. 5 anos. Onde se conheceram? Nova York. Uma galeria de arte. Se ela tinha família aqui. Mark disse que não, que os pais dela morreram num acidente de carro na Letônia anos atrás, que ela não tinha ninguém. Vance murmurou. Letônia, anotando. Disse que iam precisar passar ela pelo sistema, que precisava do número do seguro social dela. Mark correu de volta para o escritório. O cofre estava vazio, mas ele tinha as declarações de imposto no disco rígido. Ligou o desktop. Digite a senha. Ele digitou a senha. Senha incorreta. Ela tinha mudado. Mark socou a mesa. Disse que ela tinha trancado ele fora do próprio computador. Vance perguntou da porta se ele tinha algum rastro físico em papel. Uma certidão de casamento. Uma certidão de nascimento do menino. Mark disse que no cofre, que ela esvaziou. Vance suspirou. Disse que tudo bem, que podiam procurar a licença de casamento nos registros do condado. Era registro público. Perguntou qual foi a data do casamento. 24 de outubro de 2018. Disse que casaram no cartório em Manhattan antes da recepção. Vance puxou o celular e fez uma ligação. Falou em voz baixa, dando datas e nomes. Mark andou de um lado para o outro, o silêncio da casa pressionando ele. Se sentia sufocando. A casa não estava só vazia. Parecia um cenário de palco onde os atores tinham ido embora, deixando ele falando com as paredes. Vance desligou o telefone e se virou para Mark.
A expressão era ilegível. Disse devagar. Perguntou se ele tinha certeza daquela data. Mark disse que claro que tinha. E o nome? Sofia Rostova. Mark disse que sim. Vance disse que porque ele acabou de pedir para o cartório de Nova York fazer uma busca. Que não tinha registro de um casamento entre um Mark Thorne e uma Sofia Rostova naquela data, nem em nenhuma data de 2018. Mark parou de andar. Disse que era ridículo, que ele estava lá, que assinou os papéis. Vance continuou, a voz baixando uma oitava. Disse que também checaram a certidão de nascimento de um Leo Thorne. Nada. Mark sussurrou perguntando o que ele estava dizendo. Vance disse que estava dizendo que, de acordo com o governo dos Estados Unidos, a mulher com quem ele viveu por 5 anos e a criança que ele dizia ter não existiam. Mark desabou na cadeira de couro do escritório. A sala girou. Disse que era impossível, que tinha amigos que a conheceram, que os funcionários dele a conheceram na festa de Natal. Vance disse que podiam entrevistá-los, mas que agora, legalmente falando, ele estava perseguindo um fantasma. E se ela esvaziou as contas do banco, normalmente isso exigia 2 assinaturas, a menos que... Mark perguntou a menos que o quê? A menos que as contas nunca foram realmente conjuntas. Ou a menos que ela tivesse procuração sem ele saber. Vance olhou ao redor da sala. Disse que ele disse que ela era entediante. Só uma mãe. Perguntou o que a esposa dele fazia antes de conhecê-lo. Mark disse que ela trabalhava com arte, logística, transporte de pinturas. Vance soltou uma risada seca e sem humor. Disse que logística, certo. De repente, o celular de Mark vibrou no sofá. Não era uma ligação, era uma notificação do sistema de segurança da casa. Movimento detectado no quintal às 3h48. Alguém estava lá fora. Mark arfou. Vance sacou a arma instantaneamente. Mandou ele ficar ali. O detetive se moveu em direção às portas francesas que davam para o jardim. Mark seguiu à distância. O quintal estava escuro, a água da piscina preta e parada. Vance iluminou com a lanterna pelo gramado. Nada. Então o feixe bateu no único carvalho no centro do quintal. Preso na casca da árvore, tremulando na brisa noturna, estava um macacão de bebê. O macacão azul favorito de Léo. Mark empurrou o detetive e correu para fora, agarrando o pequeno pedaço de tecido. Estava úmido de orvalho. Virou ele. Preso na parte de trás estava uma foto Polaroid. Mark iluminou com a luz do celular. Era uma foto de Mark tirada naquela noite no apartamento de Jessica. Ele estava de pé na varanda, fumando um cigarro, rindo. O ângulo era de uma lente de alta potência tirada de um telhado do outro lado da rua. Ela tinha estado observando ele enquanto ele traía. Ela não estava fazendo as malas. Ela estava observando. Rabiscado na parte de baixo da foto estava uma coordenada: 44.110.55. Vance disse, olhando a foto por cima do ombro de Mark, que ela estava jogando um jogo, e que estava muito à frente dele. Mark encarou as coordenadas rabiscadas na Polaroid. Vance disse, olhando para o smartphone, a luz azul da tela iluminando as linhas profundas de preocupação no rosto. Disse que era Grant Village, Yellowstone. Perguntou se eles tinham férias lá. Mark sentiu um suor frio brotar na testa, distinto do frio da noite. Disse que foram lá para a lua de mel, que alugaram uma cabana perto do lago. Foi a única vez que ela pediu para ir a algum lugar rústico. Disse que ela queria ver os lobos. Vance repetiu. Os lobos, o tom seco. Disse que parecia apropriado. Vance guardou a arma, mas não relaxou. Disse que ia ser direto com ele. Que pessoas não desaparecem assim sem preparação extensiva. A falta de registros, os dados apagados, o cofre vazio. Aquilo era profissional. Não era uma dona de casa rejeitada. Era técnica de espionagem. Perguntou quem exatamente era a esposa dele. Mark disparou, andando pelo gramado aparado nos sapatos de couro italiano. Disse que já tinha contado. Que ela era mãe. Que gostava de jardinagem e vinho branco. Que era entediante. Vance rebateu. Disse que mulheres entediantes não apagam a própria existência de bancos de dados do governo. E não tem fotos de vigilância dos maridos traindo tiradas de um telhado à 1 da manhã. Mark estremeceu. A foto ainda estava na mão. Uma prova condenatória. Disse para esquecer a traição. Que ela levou o filho dele. Que precisavam encontrar Léo. Vance disse que iam tentar, sinalizando para os policiais fardados começarem a varrer o perímetro. Mas que se ela não existia no papel, rastreá-la ia ser um pesadelo. Disse que ia precisar de acesso aos registros comerciais dele, histórico de viagem, tudo. Se ela estava planejando isso,
podia ter comprometido mais que só a conta corrente pessoal. Mark congelou. Registros comerciais. Thorne e Associados. Ele tinha acabado de fechar a fusão com a Vanguard Holdings ontem. Um negócio de 400 milhões de dólares que ia remodelar o horizonte de Los Angeles. O negócio dependia de plantas arquitetônicas proprietárias e licenças de zoneamento sensíveis que Mark tinha subornado alguns caras para conseguir. Disse que precisava ir para o escritório. Abruptamente, virando de volta para casa. Vance disse que eram 4 da manhã, que precisavam dele ali para um depoimento. Mark gritou que não podia ficar ali. A voz falhando. Disse que se ela tinha as senhas dele, tinha acesso aos servidores da empresa. Perguntou se ele entendia. Que não era só o dinheiro dele, era o trabalho da vida dele. Sem esperar a permissão de Vance, Mark disparou para dentro da casa, pegou as chaves e correu de volta para o Audi. Precisava verificar a integridade do mainframe da empresa. Se Sofia tinha planejado aquilo por muito tempo, ela sabia que a empresa era o verdadeiro amor dele. Léo era o legado, mas a empresa era o ego. Saiu cantando pneu da entrada. Enquanto dirigia para o centro de LA, tentou ligar para Jéssica. Precisava ouvir uma voz que fosse simples, admiradora e real. Tocou, tocou, tocou. Jéssica atendeu. Parecia sem fôlego, aterrorizada. Mark disse o nome dela. Disse para ouvir. Que algo tinha acontecido. Que Sofia foi embora. Que levou tudo. Que estava indo. Jéssica gritou para ele parar. Disse para não ir lá. Mark pisou no freio no sinal vermelho. Perguntou o quê, por quê, o que estava acontecendo. Jéssica soluçou que alguém esteve ali. Que acordou 10 minutos atrás. Que a porta estava destrancada. Disse que não levaram a TV nem as joias. Perguntou o que levaram. Ela sussurrou que levaram ele. Cada presente que ele deu a ela. A pulseira Cartier, os brincos de diamante, a bolsa. Sumiram. E disse que deixaram algo no travesseiro dela. O aperto de Mark no volante apertou até os nós dos dedos ficarem brancos. Perguntou o que era. Era uma chupeta azul. Mark sentiu o sangue drenar do rosto. A chupeta de Léo. Sofia tinha estado no apartamento de Jéssica. Enquanto Mark estava dirigindo para casa, enquanto ele descobria o berço vazio, Sofia, ou quem ela tinha contratado, tinha estado de pé sobre a amante dormindo, colocando a chupeta de um bebê no travesseiro. Não era só roubo. Era uma mensagem. Ordenou para ela sair de lá. A voz tremendo. Ir para um hotel. Pagar em dinheiro. Não usar os cartões. Que ia ligar para ela. Desligou e acelerou. As luzes da cidade borraram em riscos de violência neon. Ele não estava lidando com um divórcio. Estava lidando com um fantasma que tinha dormido na cama dele, memorizado os códigos dele e esperado pelo momento perfeito para desmontá-lo pedaço por pedaço. Parou em frente ao prédio do escritório, uma torre de vidro elegante que ele mesmo tinha projetado. Passou o crachá na recepção de segurança. O guarda noturno, um cara simpático chamado Samson, acenou. Perguntou se estava trabalhando tarde, Sr. Thorne. Mark disse que algo assim. Pegou o elevador privativo para o andar da cobertura. As portas deslizaram, revelando o lobby silencioso e luxuoso da Thorne e Associados. Correu para o escritório de canto, abrindo a porta de vidro. Tudo parecia normal. As maquetes de arranha-céus em seus pedestais. Os prêmios dele alinhados nas prateleiras. Sentou na mesa e acordou o computador. Digitou as credenciais. Acesso negado. Sibilou que não. Tentou o código de override do admin. Acesso negado. Bloqueio do sistema iniciado. De repente, o monitor grande na parede, o usado para apresentações de clientes, acendeu. Mark pulou para trás. Não tinha ligado. Um arquivo de vídeo começou a rodar. Era a filmagem de dentro daquele mesmo escritório. A data era de 3 semanas atrás. Mark se assistiu na tela. Estava sentado na mesa falando com um vereador. Assistiu a si mesmo abrir uma maleta e deslizar um envelope de dinheiro pela superfície de mogno. O Mark na tela disse que aquilo garantia que o zoneamento para o projeto da Marina sumia. O vereador respondeu que era um prazer fazer negócios. O vídeo cortou para preto. Então texto branco apareceu na tela. Arquivos enviados para a FBI, Receita Federal e LA Times. Liberação programada para 9h de hoje. Mark encarou a tela, a boca seca como cinza. Não era só o dinheiro. Não era só o bebê. Ela estava queimando ele até o chão. Ela tinha gravado os crimes dele. Ela tinha a alavanca para mandá-lo para a prisão por 20 anos. E então uma nova linha de texto apareceu, piscando devagar. Quer parar o upload? Vá às coordenadas.
Sozinho. Mark encarou o ultimato digital na parede. Eram 4h45 da manhã. Tinha 4 horas e 15 minutos antes da vida dele como arquiteto celebrado acabar e a vida como presidiário federal começar. Pegou o telefone da mesa para ligar para o advogado, mas parou. Se ligasse para o advogado, teria que admitir o suborno gravado na fita. Privilégio advogado-cliente tinha limites, e pânico faz homens cometerem erros. Precisava de um fixer. Puxou um celular descartável de um compartimento escondido na gaveta da mesa. Um dos poucos segredos que rezava que Sofia não tinha encontrado. Discou um número que não usava há anos. Uma voz rouca atendeu no segundo toque. Mandou ser rápido. Mark disse que era Thorne, que tinha uma situação. A voz disse que via as notícias. Disse que não fazia divórcios. Mark sibilou que não era divórcio, que ela limpou ele. Roubo de identidade, sequestro e espionagem corporativa. Que ela tinha sujeira dele. Sujeira pesada. Que estava ameaçando liberar em 4 horas. Teve uma pausa na linha. Garrison era um ex-agente da CIA que tinha sido expulso do serviço por ser agressivo demais. Agora comandava uma firma boutique de inteligência privada para pessoas que tinham mais dinheiro que moral. Garrison perguntou quem ela era. Mark disse Sofia Rostova, mas que os policiais diziam que ela não existia. Garrison murmurou. Fantasma. Disse que podia fazer um rastreamento profundo, mas se ela tinha apagado bancos de dados do governo, não estava trabalhando sozinha. Tinha apoio, nível estatal ou crime organizado. Perguntou se ele tinha casado com a máfia. Mark disse que ela era órfã, que gostava de pintar aquarelas do oceano. Garrison disse que certo, e que ele gostava de tricotar. Mandou enviar tudo que tinha. Fotos, e-mails antigos, qualquer coisa que ela pudesse ter esquecido. Mark disse que ela não esqueceu nada, que limpou a nuvem. Garrison disse que nada era verdadeiramente apagado, que os servidores ainda tinham os fantasmas dos dados, que ia colocar os caras de tecnologia nas contas dele. Perguntou onde ele estava indo. Mark disse Yellowstone, que ela deu coordenadas, um prazo. Garrison avisou para não fazer isso, que era uma armadilha, que se ele fosse lá, não voltava. Mark disse que se não fosse, ela liberava o vídeo, que ia para a cadeia de qualquer jeito. Pelo menos assim podia encontrar o filho. Garrison disse que tudo bem, mas para levar proteção. E disse que se aquela mulher era quem ele achava que era, uma dorminhoca, ela tinha estudado ele por 5 anos. Conhecia como ele pensava melhor que ele mesmo. Disse para não tentar ser mais esperto que ela, só sobreviver a ela. Mark desligou. Não tinha uma arma, era arquiteto. As ferramentas dele eram compassos e software de CAD, mas tinha um jato particular. Saiu correndo do escritório, ignorando o segurança, e dirigiu para o aeródromo particular em Santa Mônica, onde guardava o jato. Enquanto dirigia, a mente repassou os últimos 5 anos. Cada memória agora era suspeita. O jeito que ela falava 4 idiomas fluentemente, mas dizia que só tinha pegado viajando. O jeito que ela nunca ficava doente. O jeito que ela percebia coisas antes de acontecerem. Um garçom derrubando uma bandeja, um carro desviando no trânsito. Ele achava que ela era observadora. Agora percebia que ela era treinada. Chegou no aeródromo às 5h30. O piloto dele, Dave, já estava preparando o avião. Perguntou surpreso se não estava esperando ele. O plano de voo. Mark disse, West Yellowstone. Agora. Perguntou quão rápido podiam chegar. Dave olhou para a aparência desarrumada de Mark. A gola desabotoada, as manchas de suor, os olhos arregalados. Disse que o tempo estava ruim sobre o Wyoming, que podia levar 2 horas. Mark disse para só levá-lo. Embarcou no avião. Enquanto os motores do jato ganhavam vida, abriu o laptop, uma máquina backup isolada que mantinha no avião. Conectou no Wi-Fi do avião. Tinha uma ideia, um lugar onde ela podia ter escorregado. O monitor de bebê. Tinha um monitor inteligente de ponta no quarto de Léo. Estava conectado ao Wi-Fi, mas tinha um armazenamento em nuvem separado gerenciado por uma empresa de segurança terceirizada. Não era da Apple nem do Google. Se Sofia tinha apagado as contas principais, talvez tivesse esquecido o app proprietário da câmera. Mark baixou o app. As mãos tremeram enquanto digitava o usuário. Adivinhou a senha. Ela geralmente configurava as senhas domésticas. Senha incorreta. Tentou de novo. Léo 2024. Acesso concedido. O feed carregou. Estava preto. A câmera tinha sumido, mas ele foi para o histórico de eventos. A maioria dos clipes estava deletada, mas tinha um. O último. Data: 21h15 da noite anterior. Mark clicou em play.
A filmagem em visão noturna preto e branco mostrava o quarto do bebê. Léo estava dormindo no berço. Sofia entrou no quadro. Estava vestida em equipamento tático preto. Calças, botas, um suéter justo. Não parecia nada com a mulher que usava vestidos florais de verão. Os movimentos dela eram precisos, eficientes. Ela pegou Léo gentilmente. O bebê se mexeu. Ela sussurrou. Disse que mamãe tinha ele, que iam numa aventura. Ela andou até a câmera. Encarou direto na lente. Os olhos, geralmente suaves e castanhos, pareciam obsidiana fria. Ela não quebrou a câmera. Ela falou com ela. Disse o nome dele. Suavemente. Disse que sabia que ele estava assistindo aquilo no avião. Que ele sempre pegava o avião quando fugia. Mark arfou, recuando da tela. Ela tinha previsto o movimento exato dele horas antes. Ela perguntou se ele achava que era o personagem principal daquela história, se achava que era o homem poderoso que se entediou com a esposa simples. Mas disse que ele nunca foi o poderoso, que ele foi a missão. Ela se inclinou mais perto. Disse que 5 anos atrás, a empresa dele ganhou o contrato para o novo centro de cibersegurança do Departamento de Defesa em Nevada. Disse que ele tinha as plantas, tinha o esquema de segurança guardado num drive offline no cofre. Ou tinha. Mark parou de respirar. Tinha esquecido daquele projeto. Era confidencial. Tinha guardado uma cópia dos designs como seguro escondido no fundo falso do cofre. Ela disse que não casou com ele por amor, não casou por dinheiro, casou pelas plantas. E agora que o centro estava construído e operacional, a missão estava completa. Disse que Léo era o bônus, que ele era a ponta solta. Ela esticou a mão e desconectou a câmera. A tela virou estática. Mark sentou de volta no banco de couro do jato particular, o ronco dos motores vibrando nos ossos. Ela não era uma esposa ciumenta. Não era uma golpista. Era uma agente de inteligência estrangeira. E tinha acabado de roubar os segredos arquitetônicos do prédio mais seguro dos Estados Unidos. Ele não estava perseguindo uma esposa. Estava perseguindo um ato de guerra. O jato tocou o solo na pista do aeroporto de Yellowstone, numa nuvem de névoa gelada. Tecnicamente era primavera, mas naquela altitude, o ar mordia como um animal selvagem. Mark não tinha casaco. Ainda estava no terno da noite anterior. O tecido fino e inútil contra o vento de Wyoming. Alugou um Jeep Wrangler no quiosque sonolento, jogando o cartão preto no balcão. As mãos tremiam tanto que mal conseguiu assinar o contrato de aluguel. O atendente perguntou se estava indo para o parque, olhando a aparência desarrumada de Mark. Disse que as estradas estavam geladas perto do passo. Mark murmurou que só estava dirigindo. Pegou as chaves. Dirigiu para o sul, o aquecedor no máximo. A paisagem era alienígena. Pinheiros enormes cobertos de geada, respiradouros de vapor subindo da terra como fantasmas. As coordenadas do GPS que Sofia tinha deixado apontavam para um local no fundo do parque, perto da bacia do Geyser West Thumb. Enquanto dirigia, o celular descartável vibrou. Era Garrison. A voz de Garrison estava distorcida pela estática. Mandou ouvir. Disse que rodou o reconhecimento facial das fotos do casamento contra o banco de dados Five Eyes, que tiveram uma correspondência muito antiga e muito redigida. Mark perguntou quem ela era, os olhos vasculhando a linha das árvores em busca de atiradores. Garrison disse que o nome dela não era Sofia, era Katia Vulova, que foi treinada pelo SVR, Inteligência Estrangeira Russa, mas que virou mercenária uns 7 anos atrás. Disse que ela era uma sabotadora corporativa, que se especializava em aquisição de cobertura profunda. Não roubava só dados, se tornava a pessoa que tinha acesso a eles. Mark engasgou. Disse que ela tinha o filho dele. Perguntou se ela machucava os alvos. Garrison disse sombriamente que ela completava a missão. Geralmente o alvo levava a culpa pelo roubo. Suicídio, acidente ou prisão. Ela desaparecia. Disse que se ele fosse naquelas coordenadas, estava entrando numa cena de crime higienizada. Que ela ia matá-lo e fazer parecer um suicídio de marido arrasado. Marido mata a família, depois a si mesmo. Era uma narrativa limpa. Mark disse que não se importava. Virando o Jeep numa estrada de acesso de cascalho restrita para veículos de manutenção, arrebentou a porteira de madeira frágil. Disse que estava perto. Garrison disse para não se envolver. Que tinha uma equipe se preparando em Bozeman. Que podiam estar lá em... Mark desligou. Jogou o celular no banco do passageiro. Chegou ao fim da estrada. As coordenadas apontavam para uma passarela de madeira serpenteando por um campo de poças de lama borbulhante e piscinas termais fumegantes.
O cheiro de enxofre, ovos podres, era avassalador. A área estava deserta. O parque mal tinha aberto para a temporada, e aquela seção era isolada. Mark saiu do carro. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo plop-plop molhado da lama fervente. Gritou o nome dela. O nome real. Disse que estava ali. O vapor derivava pela passarela, obscurecendo a visão. Ele andou para frente, a madeira rangendo sob os sapatos de couro italiano. 50 metros à frente, através da névoa, ele viu um carrinho de bebê. Era o carrinho deles. O caro carrinho cinza carvão de grife que empurravam pelo bairro para manter as aparências. Estava estacionado bem na beira do corrimão com vista para uma piscina azul fervente e profunda. Léo. Mark disparou numa corrida. Os pulmões queimavam no ar rarefeito. Não se importava com atiradores, não se importava com as plantas, só via o carrinho. Chegou nele, agarrando a alça, girando ele. Gritou que papai estava ali. Congelou. O carrinho estava vazio. Dentro, preso no arnês, estava um laptop ruguedizado. A tela brilhava azul. Na tela estava um feed de vídeo ao vivo. Mostrava Léo. Estava numa cadeirinha de carro, dormindo, seguro. O fundo do vídeo mostrava o interior de um veículo em movimento. E então, uma voz veio dos alto-falantes do laptop. Disse que ele fez bom tempo. Mark girou olhando para uma câmera, um microfone, qualquer coisa. Gritou onde ela estava. Disse que deu o que ela queria, que ela tinha as plantas. A voz de Sofia ronronou do computador. Disse que tinha os arquivos, mas que criptografia era uma coisa engraçada, que o Departamento de Defesa usava uma cifra polimórfica, que ela não conseguia quebrar. Mas ele conseguia. Mark gritou para o laptop que não sabia o código, que era o arquiteto, não o cara de TI. Ela corrigiu, disse que não, mas que o sistema era biométrico. Para abrir o arquivo mestre, o que detalhava os dutos de exaustão térmica da fazenda de servidores, exigia a autorização de voz do arquiteto líder. Era ele. Mark percebeu a armadilha. Ela não precisava dele morto. Ainda não. Precisava da voz dele. Disse que se ele fizesse aquilo, se inclinou sobre o laptop, o enxofre ardendo nos olhos. Se desbloqueasse, ela dava Léo a ele. Ela disse para desbloquear e que diria onde o carro estava estacionado. Disse que ele tinha 10 segundos, ou ela jogava o carro para fora da estrada. Um prompt apareceu na tela. Autenticação de voz necessária. Leia a frase. A frase apareceu em texto branco. Mark hesitou. Se lesse aquilo, estava cometendo traição. Estava dando a uma entidade estrangeira o esquema de um hub de guerra cibernética do EUA. Seria caçado pelo resto da vida. Olhou para o feed de vídeo de Léo dormindo. A mãozinha do filho estava fechada num punho. Mark se inclinou para o microfone. Autorização Alpha 9. Mark Thorne. Protocolo de override. Dédalus. Processando. Acesso concedido. Ela disse que bom garoto. Que o arquivo estava decriptando. Disse adeus, Mark. Ele gritou perguntando onde estava. Onde estava o carro? Ela disse para checar embaixo do assento do carrinho. A conexão cortou. A tela apagou. Mark arrancou o assento do carrinho. Colado embaixo estava um celular. Estava contando regressivamente. 5, 4. Não era um celular. Era um detonador. Mark percebeu instantaneamente que o celular estava conectado a um bloco de explosivo plástico, enfiado no compartimento de armazenamento do carrinho. Ela estava limpando a ponta solta. Mark não pensou. Não correu para longe. Avançou, chutando o carrinho com cada grama de força que tinha. O carrinho voou da passarela, navegando pelo ar, e respingou na piscina termal fervente abaixo. A explosão foi abafada pela água, mas a onda de choque jogou Mark para trás nas tábuas de madeira. Água fervente e lama choveram sobre ele. Um geyser de vapor irrompeu da piscina, sibilando violentamente. Mark ficou de costas, arfando por ar, os ouvidos zumbindo. Estava vivo. Rolou, tossindo. Tinha autorizado a traição. Tinha perdido o filho. E quase tinha sido explodido pela mulher que costumava fazer torrada com abacate para ele. Pegou o celular descartável do bolso. Estava rachado, mas funcionando. Chamou o nome. Disse que era Thorne. Garrison disse que viu um pico térmico no satélite. Perguntou se ele tinha acabado de explodir. Mark cuspiu que ela tentou, cambaleando para ficar de pé. Disse que ela tinha as plantas decriptadas, que ela manipulou ele. Garrison disse para ouvir, a voz dura. Disse que se ela tinha os arquivos decriptados, tinha que transmiti-los, que os arquivos eram enormes, terabytes de dados.
Ela precisava de um uplink de alta velocidade. Não podia fazer isso de um carro em movimento em Yellowstone. Precisava de uma linha física. Mark olhou ao redor do parque desolado. Perguntou onde, que estavam no meio do nada. Garrison mandou ele pensar. Disse que ele projetou a infraestrutura da região. Onde era a linha-tronco de fibra ótica mais próxima com um ponto de acesso comercial. A mente de Mark disparou, mudando de pânico para a arquitetura. Visualizou a grade que tinha ajudado a mapear 5 anos atrás. Sussurrou. O posto de guardas do Old Faithful. Disse que tinham retrofitado com um link de fibra direto para o hub de monitoramento sísmico. Tinha a largura de banda. Garrison disse que era lá que ela estava. Mandou ir. E disse para ele parar de bancar a vítima. Que ele construiu o prédio que ela estava tentando destruir. Que conhecia as fraquezas. Para usá-las. Mark dirigiu o Jeep como um louco, pneus derrapando no gelo preto enquanto contornava as curvas em direção ao Old Faithful. A adrenalina tinha anestesiado o frio. Ele não era mais Mark o marido. Não era Mark o traidor. Era Mark o arquiteto. E alguém estava mexendo com o design dele. O complexo Old Faithful era uma cidade fantasma na baixa temporada. A enorme pousada estilo cabana de toras estava fechada. O centro de visitantes estava escuro. Mas o posto de guardas, um bunker baixo de concreto perto do geyser, tinha uma luz fraca na janela. Mark apagou os faróis a 400 metros de distância. Saiu da estrada, escondendo o Jeep atrás de um aglomerado de pinheiros. Saiu, se movendo agachado. Alcançou a traseira do Jeep e pegou a chave de roda. Era uma arma patética contra uma assassina treinada, mas era pesada. Rastejou em direção ao posto. O vento uivava, mascarando os passos. Espiou pela janela lateral. Lá estava ela. Sofia. Não. Kátia. Estava sentada no terminal principal do posto de guardas. Tinha burlado a fechadura da porta. Cabos saíam do laptop ruguedizado dela para a porta do servidor do posto. Uma barra de progresso na tela dizia Upload 45%. Ela parecia diferente. O cabelo estava puxado para trás apertado. Usava um colete tático. Uma pistola com silenciador estava na mesa ao lado da mão. Mas no canto da sala, no chão, estava a cadeirinha de carro. Léo estava ali. Estava acordado agora, olhando ao redor com olhos arregalados e confusos, mas não estava chorando. O coração de Mark martelava contra as costelas. Não podia irromper. Ela ia atirar nele antes que desse 2 passos. Precisava de uma distração. Olhou para o prédio. Conhecia aquele posto. Tinha assinado a aprovação da renovação do sistema de ar-condicionado 3 anos atrás. O sistema Halon. Porque o posto abrigava servidores sísmicos sensíveis, era equipado com um sistema de supressão de incêndio a gás. O gás Halon sugava o oxigênio da sala para matar um incêndio instantaneamente sem danificar a eletrônica. Não mataria uma pessoa imediatamente, mas desorientaria, roubaria o fôlego e criaria um rugido ensurdecedor. O override manual do sistema estava numa caixa de utilidades externa na parede norte. Mark rastejou ao redor do prédio. Encontrou a caixa de metal cinza. Estava com cadeado. Enfiou a ponta da chave de roda no arco do cadeado e torceu. Gemeu, colocando o peso nisso. O metal gritou. Snap! O cadeado quebrou. Mark abriu a porta. Dentro estava uma grande alavanca vermelha. Purga de emergência. Respirou fundo. Sussurrou para Léo segurar a respiração. Puxou a alavanca para baixo. Ush! Dentro do posto, jatos de gás irromperam do teto, com o som de um motor de jato. Mark correu para a porta da frente. Dentro, caos. Papéis voavam para todo lado. O barulho era incrível. Sofia tinha caído da cadeira, agarrando a garganta, os olhos lacrimejando. Alcançou a arma, mas a mudança súbita de pressão e o barulho ensurdecedor a desorientaram. Mark chutou a porta. Não foi para Sofia. Foi para o laptop. Balançou a chave de roda com um grito primitivo, esmagando ela no teclado. A tela estilhaçou. O upload congelou. Sofia se recuperou mais rápido do que ele esperava. Ela avançou nele, derrubando ele no chão. Ela era forte, muito mais forte que ele. Enfiou um joelho na barriga dele, tirando o ar dele. Gritou que ele era um idiota, a voz distorcida pelo gás. Perguntou se ele achava que quebrar a tela parava. Disse que estava sincronizado na nuvem. Ela puxou uma faca da bota, uma lâmina preta serrilhada. Levantou ela. Mark recuou, escorregando no chão polido. A mão dele roçou a arma que ela tinha derrubado na mesa. Agarrou ela. Nunca tinha disparado uma arma na vida.
Apontou cegamente e puxou o gatilho. O tiro foi pro alto, estilhaçando a janela acima da cabeça de Léo. Vidro choveu. Léo começou a gritar. Sofia não estremeceu. Chutou a arma da mão de Mark. Ela o prendeu no chão, a faca pressionando contra a garganta dele. Disse sibilando que na verdade gostava dele, o rosto a centímetros do dele. Disse que ele era simples, fácil. Mark arfou, lutando contra o aperto dela. Disse o prédio, o centro de Nevada. Disse que tinha um andar. Sofia pausou, a faca mordendo a pele dele. Perguntou o quê? Mark engasgou. Disse que projetou os dutos de resfriamento embaixo do núcleo do servidor. Disse que se rodasse o sistema na capacidade máxima sem abrir os dutos, superaquecia. Ela completou. Disse então, o quê? Mark sorriu, sangue manchando os dentes. Disse que ele não só autorizou o upload quando deu o comando de voz. Disse que iniciou um teste de estresse. Os olhos de Sofia se arregalaram. Ela sussurrou que ele não tinha. Mark disse o protocolo Daedalus. Disse que não era um código de desbloqueio. Era uma sequência de autodestruição para o sistema de resfriamento. Disse que ela não roubou as plantas. Que tinha acabado de fazer upload de um vírus que ia derreter os servidores que ela estava tentando mapear. Sofia olhou para o laptop estilhaçado. Se o upload tinha passado, mesmo parcialmente, o comando já estava executado. Ela tinha falhado na missão. E pior, provavelmente tinha destruído o próprio ativo que os compradores dela queriam. Ela olhou de volta para Mark com fúria pura. Levantou a faca. Disse que então não tinha razão para mantê-lo vivo. De repente, um ponto laser vermelho apareceu na testa dela. A janela estilhaçou para dentro. Uma voz gritou: FBI, larga a arma. Garrison tinha conseguido. A equipe de Bozeman. Sofia congelou. Calculou as chances num segundo. Um atirador tinha ela na mira. Ela levantou as mãos devagar. A faca tilintou no chão. Mark empurrou ela e rastejou para a cadeirinha de carro. Pegou Léo segurando apertado, enterrando o rosto no pescoço do bebê. O cheiro de leite e talco de bebê era a única coisa real no mundo. Agentes invadiram a sala, amarrando as mãos de Sofia nas costas com abraçadeiras de plástico. Ela não resistiu. Só observou Mark enquanto a arrastavam para fora. Ela parou. Olhou para Mark segurando o filho. Disse que ele mentiu. Um traço de admiração na voz. Disse que não tinha sequência de autodestruição. Que Daedalus não era real. Mark olhou para cima, a exaustão lavando sobre ele. Disse que sabia, mas que ela hesitou. Era tudo que ele precisava. Ela sorriu, frio e afiado. Disse para ele checar a conta bancária, que ela não roubou o dinheiro dele, que moveu, que estava num fundo fiduciário para Léo. Disse que não era um monstro, só uma profissional. Ela foi empurrada para um SUV esperando. Mark sentou no chão do posto de guardas, segurando o filho enquanto a adrenalina finalmente despencava. 6 meses tinham passado desde que a fumaça clareou em Yellowstone. Mark Thorne estava sentado no chão de um apartamento modesto de 2 quartos em Santa Mônica. A mansão de vidro em Silver Lake tinha sido vendida. Ele não conseguia morar lá mais. O silêncio naquela casa era alto demais. Cada sombra parecia ela. Ele assistiu Léo empilhar blocos de madeira. O menino estava andando agora, os passos desajeitados e determinados. Léo se parecia tanto com ela. Os mesmos olhos escuros, a mesma mandíbula teimosa. Mark não era mais o CEO da Thorne e Associados. Depois do debriefing do FBI, que tinha durado 3 semanas exaustivas, ele se afastou. O governo tinha varrido o incidente para debaixo do tapete. Não teve matéria sobre uma agente dorminhoca russa roubando plantas. Só um comunicado de imprensa discreto sobre Mark Thorne tirando um sabático por razões de saúde pessoais. Ele estava livre, tecnicamente. Mas era um prisioneiro da própria memória. Jéssica, a amante, tinha deixado ele no dia seguinte ao sequestro. Tinha chamado ele de monstro por colocar uma criança em perigo e bloqueou o número dele. Ele não a culpava. Não sentia falta dela também. O caso parecia uma vida atrás, uma indulgência sem graça de um homem que não sabia o quão boa era a vida dele. Mark se levantou e andou até o balcão da cozinha, onde uma carta estava sem abrir. Tinha chegado naquela manhã, reencaminhada pelo advogado. Era do Rostova Trust. Sofia não estava na prisão. Não de verdade. O FBI tinha trocado ela numa troca de prisioneiros numa pista na Estônia 2 meses atrás. Ela tinha sumido, de volta às sombras de onde veio. Mas antes de ir, ela tinha mantido a palavra. Mark pegou a carta. Rasgou ela. Dentro estava um extrato bancário. Beneficiário:
Leo Thorne. Administrador, Mark Thorne. Saldo atual, 5 milhões de dólares. Ela não tinha só devolvido os 2 milhões que roubou. Tinha adicionado mais 3 milhões. Pagamento pelo trabalho que completou. Ou dinheiro de culpa. Preso no extrato estava um pequeno bilhete escrito à mão, sem assinatura, só a letra angular e afiada dela. Ele precisa de um pai, não de um arquiteto. Construa uma vida para ele, Mark, ou eu volto e desmonto a sua de novo. Mark encarou o papel. Não era uma ameaça, era uma promessa. Olhou de volta para Leo. O menino riu, derrubando a torre de blocos. Mark andou até lá e sentou do lado do filho. Pegou um bloco. Sussurrou que tudo bem. A voz grossa de emoção. Disse que iam construir de novo. Melhor dessa vez. Ele estava seguro, estava rico. Tinha o filho. Mas toda noite antes de dormir, Mark Thorne checava as trancas das portas 3 vezes. E toda vez que passava por uma mulher na multidão que usava perfume de baunilha, o coração dele parava gelado. Ele tinha sobrevivido à mulher que não existia, mas sabia no fundo que uma parte dele, o homem arrogante e descuidado que costumava ser, tinha morrido naquele quarto de bebê na noite em que ela foi embora. E essa foi a única morte que realmente importou. E essa é a história de Mark Thorne. Um homem que achava que estava jogando um jogo só para perceber que era apenas um peão no tabuleiro de outra pessoa. É um lembrete aterrorizante de que as pessoas com quem dormimos ao lado têm universos inteiros dentro delas que talvez nunca vejamos. Mark recuperou o filho, mas perdeu a paz de espírito para sempre. Ele aprendeu da pior forma que traição não é só sobre trair. É sobre subestimar a pessoa que você prometeu amar. O que você teria feito no lugar do Mark? Teria ido nas coordenadas ou ligado para a polícia imediatamente? Me conta nos comentários aí embaixo. Eu leio cada um. Se você curtiu essa história de reviravoltas, traição e redenção, por favor dá aquele like. Ajuda muito o canal. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para nunca perder uma história.